O presidente Lula encerrou a agenda de compromissos oficiais no Japão. A série de reuniões resultou na assinatura de 10 acordos bilaterais e 80 instrumentos de cooperação em diferentes setores. De Brasília, Marília Ribeiro. A viagem do presidente Lula ao Japão resultou na assinatura de 10 acordos bilaterais e 80 instrumentos de cooperação em diversas áreas, como energia e meio ambiente. Além disso, os dois países fecharam acordo para a venda de 20 jatos da Embraer. O governo brasileiro acredita que o negócio pode render cerca de 10 bilhões de reais. Houve também um avanço nas tratativas para o uso de um combustível à base de etanol para aeronaves, que pode beneficiar o agronegócio brasileiro, em especial a indústria sucroenergética do país. Em declaração para jornalistas, Lula avaliou que o mundo enfrenta um momento de graves instabilidades. Essa visita ao Japão, ela tem como objetivo, primeiro, estreitar a relação com o Japão no momento em que a democracia corre muito risco no mundo, em que setores de extrema-direita negacionistas têm ganhado corpo em várias partes do planeta Terra. Ela foi importante porque nós temos que vencer o protecionismo e fazer com que o livre comércio possa crescer para que a gente possa vender e comprar mais de um parceiro importante como o Japão. Ela foi muito importante porque nós queremos, discutir mudança na governança mundial, sobretudo mudança no Conselho de Segurança da ONU, para que a gente tenha, no século XXI, uma representação mais forte da geopolítica mundial. Considerando esse contexto, o diálogo de Lula com o Japão consolida a relação dos dois países. É o que explica o diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores Associados, José Pimenta. Buscou, sobretudo, consolidar ainda mais os laços existentes entre ambas nações, discutindo temas importantes como multilateralismo, política internacional, comércio internacional, combate ao protecionismo e toda uma gama de assuntos que necessariamente fazem parte do sistema internacional, do debate do sistema internacional hoje em dia. A viagem do presidente Lula ao país asiático acontece em um momento de queda de sua popularidade aqui no Brasil, além de estar sofrendo pressões para poder concluir a reforma ministerial. Aliados dizem que novos nomes devem surgir nos comandos das pastas. Na comitiva para o Japão, o presidente Lula incluiu nomes como, por exemplo, do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Senado Federal, Davi Alcolumbre, além dos ex-presidentes das duas casas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, que devem ser ouvidos para essas possíveis mudanças. Para Pimenta, o movimento que o Brasil faz de sair do eixo China e Estados Unidos é importante, pois diversifica os seus parceiros comerciais. Ainda com foco em ampliar a relação comercial com países emergentes, o chefe do executivo planeja participar da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, na Malásia, que está prevista para outubro. Também há possibilidade de Lula ir na próxima Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, que será realizada na França em junho. De Brasília, Marília Ribeiro. Dora, essa viagem do presidente Lula tem todo aquele simbolismo também, em meio às tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a tentativa do Brasil de buscar novos mercados, mas é só impressão ou essa viagem foi ofuscada por tudo que aconteceu nesses dias aqui no país? Não é só uma impressão, não. Ela foi ofuscada pelo julgamento, claro, não se fala de outra coisa. Agora, foi uma visita importante, bastante bem conduzida, um país importante como o Japão. No primeiro pronunciamento ainda, quando estava no Japão, antes de ir para o Vietnã, o presidente fez um pronunciamento lido, formal, falando de toda a cooperação que pode haver entre os dois países, dizendo que queria aprender muito com o Japão. Agora, a despeito de todos os acordos que são importantes assinados, teve um ponto que a questão crucial ali do agro e do governo brasileiro era a questão da carne bovina, abrir esse mercado. E não se conseguiu um acordo, não se conseguiu isso, mas se conseguiu um passo, que é o envio de uma missão, digamos assim, uma equipe de especialistas nesse setor, japoneses, para o Brasil, para fazer uma inspeção no nosso produto e para ver se há viabilidade. Isso é visto como um primeiro passo muito importante.
Pois é, Vilela, de qualquer forma, o presidente Lula, nessa viagem, também com uma comitiva muito grande política, né? Uma comitiva política, isso mesmo assim foi ofuscado? Aí eu vejo que sim, que pese talvez os exageros de um excesso de pessoas nessa comitiva, mas eu vou na linha de que esse tipo de viagem, esse tipo de relação internacional é sempre bem-vinda. Qualquer crítica a essa capacidade de se internacionalizar do país, eu vejo que é uma visão muito estreita, muito tacanha e que não deve ser tido em consideração de uma grande política internacional. No meu entendimento, o único erro, o único deslize por parte do presidente foi não ter aproveitado o momento do julgamento de Jair Bolsonaro, onde ele estava longe, estava fora e poderia ficar de fora dos holofotes, quando ele hoje fez ali um comentário, e é um comentário que, no meu entendimento, acaba politizando algo que não deve ser politizado, que é justamente um julgamento que tem que ser feito sob uma ótica jurídica, uma ótica técnica.